Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O texto é de 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 10. Mais uma vez, com muita alegria, está entrando no ar o programa O Caminho da Vida. E nós estamos satisfeitos por podermos compartilhar com você o privilégio de falarmos da palavra do Senhor. Hoje, quem vai pregar para nós é o pastor Vanderlei Campaneri. Ele vai falar acerca de dinheiro. Na verdade, o tema da mensagem, baseada na revista Didaquê, o tema da mensagem é O Cristão e o Dinheiro. O texto que o pastor Vanderlei vai ler, no qual ele vai embasar a sua mensagem, é Mateus, capítulo 6, versículos 19 até o 24. E nós queremos já agradecer, como temos feito, ao pastor Enesiel, que é o pastor responsável pela revista Didaquê, o editor-chefe da revista Didaquê. A revista que estamos utilizando tem como tema Desafios da Atualidade. E todas as mensagens ou as lições, são 13, falamos na quarta-feira passada, estamos repetindo o tema da revista nessa quarta-feira sobre uma outra lição e ainda vamos mais 11 semanas estudando essa revista. Todos os temas são o cristão e então uma questão da atualidade. E hoje, o cristão e o dinheiro, como eu disse, com o pastor Vanderlei Campaneri, lá da Igreja Presbiteriana do Jardim América, nos trazendo essa mensagem. Eu imagino que você deva conhecer pessoas que têm problemas na sua vida financeira. Não fique achando que nós vamos aqui dizer que você vai precisar chegar perto de Deus para resolver os seus problemas, porque nós não vamos cair nessa, nós não vamos fazer isso. Pode ficar tranquilo, mas nós vamos ensinar a você como fazer com que o seu relacionamento com o dinheiro sirva para louvar e engrandecer o nome de Deus. Muito mais importante do que você ser bem-sucedido é você conseguir fazer com que Deus seja louvado através das suas atitudes. Nós vamos ver como fazer isso através do nosso relacionamento com o dinheiro. Eu gostaria de deixar aberto aqui alguns canais de comunicação para conosco. Se você quiser entrar em contato com o programa Caminho da Vida para fazer sugestões, críticas, para apontar temas possíveis para os próximos programas, pode fazê-lo através do celular 84 14 39 40, DDD 44, 84 14 39 40, ou pelo nosso e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Se você gosta dos programas do programa Caminho da Vida, você pode utilizar-se também do YouTube ou do Facebook para fazer a divulgação dos nossos programas, enviando esses programas por e-mail, por exemplo, um link para amigos seus, inclusive de regiões que não são cobertas por essa emissora de TV que você está acompanhando. Você pode fazer isso através do site do programa Caminho da Vida, que é programaocaminhodavida.blogspot.com, e lá você vai encontrar todos os nossos programas passados. Divulgue o programa Caminho da Vida, faça essa gentileza, faça esse favor a nós e ao Reino de Deus. Trabalhe em benefício do Reino, divulgando aquilo que é do Senhor, aquilo que merece ser divulgado. E último comentário, última coisa que eu queria falar antes de irmos direto para a mensagem é que se você quer ouvir uma mensagem amiga para todas as horas da sua vida, você pode entrar em contato com o Disque Paz. Através de uma ligação telefônica, você vai ouvir uma mensagem que vai falar ao seu coração. E para você que é da região 44, você só vai gastar o custo de uma ligação local, não há lucro nenhum com a igreja com isso. O telefone é o 3025 3333, uma ligação gratuita, somente o custo da ligação local, para você que mora na região de Maringá ou região 44. Então não saia daí, fique conosco nos acompanhando, porque daqui a pouco voltamos com o pastor Vanderlei Campaneri falando acerca de o cristão e o dinheiro. Já voltamos então com o programa O Caminho da Vida.
No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. O pastor Luiz disse no primeiro bloco, nós vamos tratar hoje sobre o dinheiro, que é um assunto muito bem tratado na palavra de Deus, muito bem comentado, são princípios que nós devemos exercer. Então vamos começar lendo Mateus capítulo 6, do verso 19 a 21 e o verso 24, que diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E o 24 diz assim: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O dinheiro tem exercido grande influência sobre as pessoas. Desde a antiguidade, ele é motivo de preocupações, discórdia e até mortes. Por outro lado, o dinheiro resolve inúmeros problemas. Sem ele, a vida fica muito difícil. Para o cristão, a relação com o dinheiro é tarefa desafiadora. O dinheiro ganho pelo cristão deve ser fruto de trabalho honesto. A maneira como o cristão ganha o seu dinheiro deve ser criteriosa. A falta de dinheiro compromete o testemunho do cristão, pois ele deve ser zeloso quanto aos seus compromissos. A administração do dinheiro requer cuidado e disciplina. A Bíblia fala muito de dinheiro. São inúmeras as passagens bíblicas que abordam esse tema. Portanto, devemos atentar para os ensinos bíblicos sobre a questão, pois a nossa vida financeira é também um meio de glorificação a Deus. O dinheiro em si não é nem bom nem mal. É o uso que fazemos dele que determina se ele será bênção ou maldição nas nossas vidas. Enquanto é servo, o dinheiro é bênção. Quando ele passa a ser senhor, transforma-se em maldição. Nós vamos ver algumas lições importantes sobre o dinheiro, que está baseado na palavra de Deus, é claro. Primeira lição: o dinheiro ganho pelo cristão deve ser fruto de trabalho digno e honesto. Ganhar dinheiro é uma necessidade. Sem ele é impossível viver com dignidade. Para ganhar dinheiro, há pessoas que fazem qualquer negócio. Alguns buscam os jogos de azar, outros enganam o seu semelhante, uns vendem o próprio corpo, e há aqueles ainda que até roubam para adquirir o dinheiro. À luz da palavra de Deus, nenhuma dessas modalidades é aprovada. Segundo o ensino bíblico, o dinheiro adquirido deve ser fruto de trabalho honrado e honesto. Isso está em Provérbios 11, 18, Jeremias 22, 13, 2 Tessalonicenses 3, 10, 1 Timóteo 5, 18. Paulo, escrevendo aos Efésios, Paulo exorta também: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom.
E devido à consciência dessas orientações bíblicas, o crente precisa tomar cuidado das oportunidades oferecidas por este mundo corrompido. É preciso resistir à tentação das opções que se mostram vantajosas, mas que são ilícitas, imorais e injustas. O crente não pode fazer tudo por dinheiro. É isso que nós precisamos entender. A segunda lição que nós aprendemos, a maneira como o cristão gasta o seu dinheiro deve ser uma maneira criteriosa. Você ganha honestamente e gasta-o de maneira criteriosa. O cristão é mordomo de Deus, incumbido de administrar com sabedoria os bens que lhe são confiados pelo Senhor. Mateus 25, 14 a 30. E através do profeta Isaías, o Senhor questiona: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Isaías 55, versículo 2. Tiago também afirma: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. O pastor Ali Veloso, já falecido, observa que o alvo principal do dinheiro não é adquirir mais coisas, e sim comunicar o amor de Deus aos outros. Isso está em Deuteronômio 15, 7 e 8. E tem outros vários versículos também na Bíblia que fala sobre isso. O uso que fazemos do nosso dinheiro deve se submeter a alguns critérios, a saber: o que pretendo fazer com o meu dinheiro é lícito, louvável e justo? O que será adquirido é realmente necessário à minha vida e à minha família? Esse é o momento ideal para adquirir o que estou pretendendo adquirir? Eu tenho benefício com o meu dinheiro a alguma pessoa carente? Eu tenho sido fiel e liberal em relação aos meus compromissos para com a obra de Deus? Se puder responder positivamente a essas questões, por certo, o cristão saberá como gastar criteriosamente o seu dinheiro. Aliás, o dinheiro que é do Senhor, mas que lhe foi confiado para ser administrado. O dinheiro não é nosso, Deus confiou a nós para sermos administradores. Terceira lição que nós aprendemos: a vida financeira do cristão deve ser bem organizada. Houve uma época em que ser crente era sinônimo de honestidade, era sinônimo de crédito. Hoje, infelizmente, há uma enorme desconfiança por parte da sociedade devido aos deslizes por parte de muitos membros de igreja e até de pastores com a responsabilidade financeira. Porque isso faz parte do testemunho do cristão. Cumprir as responsabilidades em dias. E algumas atitudes são fundamentais. As sugestões a seguir foram extraídas de um estudo elaborado para a classe de novos membros da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Diz assim: planeje os seus gastos de acordo com os seus vencimentos, vivendo dentro do seu orçamento. Então, planeje os seus gastos de acordo com o seu orçamento. Hoje nós gastamos primeiro para depois ganhar. Nós precisamos ganhar primeiro para depois gastar. Aprenda a economizar, atendendo às suas necessidades básicas e evitando gastos supérfluos. Nós compramos muitas vezes aquilo que não precisamos comprar, porque os nossos olhos estão cheios de cobiças. Às vezes temos 5, 6 pares de sapatos e queremos comprar mais um. Temos 20 camisas no guarda-roupa e queremos mais uma porque nós gostamos daquela. Mas será que é necessário? Terceiro, contente-se em viver dentro das suas condições, sem inveja e sem competição com os seus vizinhos ou outras pessoas. Não é porque o vizinho tem um carro do ano que você precisa ter um carro do ano. Viva dentro das suas possibilidades, né? Resista à propaganda e aos vendedores que influenciam você nas suas compras, né? Então, se você tiver essas 4 perguntas em mente,
eu necessito realmente disso? O uso que vou fazer disso justifica a minha compra? Esse preço é o mais baixo que eu encontrei? Isso faz realmente o que promete? Porque às vezes você compra coisas que não faz realmente aquilo que você promete, que prometem para você. Fuja das dívidas. O nome de Deus, o trabalho e a moral cristã são afetadas enquanto você tem dívidas e provoca escândalos. Se das dívidas, livre-se das dívidas, seja quais forem os sacrifícios necessários. Procure comprar à vista. Os prazos acarretam muitos juros. Cuidado também com os crediários, os cartões de crédito, o cheque especial, as prestações. Às vezes o banco, ele paga para nós 0,5%, mas quando nós vamos emprestar dele, ele cobra 6%, 7% ao mês. Então cuidado com os empréstimos e às vezes até sem muita necessidade. Se você conseguir pagar as suas dívidas com o seu próprio salário, isso é muito bom. Recorrer a banco hoje não é o melhor para você quitar as suas dívidas. Às vezes você fica muito mais endividado e isso vira uma bola de neve. Vamos ver algumas coisas que o dinheiro faz. E esse aqui é um escrito de um autor desconhecido. Ele diz assim: com o dinheiro pode-se comprar uma casa, mas não pode-se comprar um lar. Com o dinheiro pode-se comprar uma cama, mas não se compra o sono. Com o dinheiro pode-se comprar um relógio, mas não se compra tempo. Com o dinheiro pode-se comprar livros, mas não se compra conhecimento. Com o dinheiro pode-se comprar comida, mas não compra o apetite. Com o dinheiro pode-se comprar posição, mas não se compra o respeito. Com o dinheiro pode-se comprar sangue, mas não se compra a vida. Com o dinheiro pode-se comprar remédios, mas não compra a saúde. Com o dinheiro pode-se comprar sexo, mas não compra amor. Com o dinheiro pode-se comprar pessoas, mas não se compra amigos. Dinheiro não é tudo. Que você possa meditar nessas palavras e pensar no seu relacionamento. Qual o relacionamento que você está tendo com o dinheiro? Que Deus te abençoe. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Você ouviu a mensagem do pastor Vanderlei falando acerca do texto de Mateus, em que Jesus nos ensina a lidarmos com o nosso dinheiro. E nós temos algumas perguntas aqui para nós continuarmos essa nossa conversa acerca do dinheiro ou de como nós lidamos como nós nos relacionamos com o nosso dinheiro. Primeira pergunta, como costumamos fazer para o pregador do dia, pastor Vanderlei. Uma pergunta rápida e bem curta, pastor. Olhando para a Bíblia, a gente pode dizer que é pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. Há muitos homens de Deus na Bíblia que são ricos, né? A questão é como você se relaciona com essas riquezas. Como está o seu coração em relação a essas riquezas, né?
Então, tem gente que não possui riqueza, as riquezas a possuem. Então, aí é o problema sério, mas pecado de maneira alguma. A Bíblia não fala em nenhum lugar que ter riqueza é pecado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Foi o texto que eu utilizei na abertura, inclusive, que é o texto do apóstolo Paulo. Então, quando você ama o dinheiro, vive em função de dinheiro, e o seu coração está ali. Um texto bíblico interessante é aquele que diz que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Né? Então, aonde está o nosso tesouro? Uma das coisas que a gente pode perceber também é que entre os discípulos do Senhor também tinha pessoas que tinham dinheiro. O próprio José de Arimateia era um homem rico, cedeu o seu túmulo para que Jesus pudesse ser sepultado nele. Nicodemos era um homem de boa posição social dentre o sinédrio, isso significa que ele deveria ter algum dinheiro. Maria, mãe de João Marcos, que era dona do cenáculo, o local onde foi a última ceia, ela tinha uma casa grande, então provavelmente ela tinha algum dinheiro. E outras pessoas que seguiam a Jesus eram pessoas abastadas. Em momento algum, Cristo os repreende ou os reprova pelo fato de terem dinheiro. A gente precisa levar isso em consideração. Por outro lado, em momento algum, Jesus faz conferência para que as pessoas adquiram riquezas e bens. A centralidade da pregação dele nunca foi girava essa. Em torno disso. Girava em torno da vida, da pessoa, de como ela deve viver. Mas Jesus nunca foi um pregador da prosperidade, né? Já que o senhor entrou nesse assunto, então, Pastor Peixoto de novo conosco, graças a Deus, já entrou no time aqui do programa Caminho da Vida, já estamos querendo te colocar para pregar, inclusive. Pastor, você se prepare, viu? Deus quiser, queremos estar juntos aí sempre. Glória a Deus. Pastor Peixoto, é pecado querer ser rico, já que não é pecado ser rico, é pecado desejar dinheiro, desejar ser rico ou ter ambições na vida, querer crescer, é pecado isso? Não, na verdade nós temos ambições, isso é correto, você querer crescer em todas as esferas da vida, isso não tem problema. O perigo é, como já disse o pastor Vanderlei, essa riqueza, você utilizar não pensando no que a Bíblia diz, pensando em si próprio, a questão da ambição, isso é pecado. Agora, você querer crescer, você querer ter mais, pensando nos outros, isso não tem problema nenhum. Inclusive, um empresário, por exemplo, que deseja abrir filiais da sua empresa, que deseja que a empresa cresça, isso não é errado. Não. Um pai de família, um cristão que de repente quer comprar sua casa, trocar de carro, também não precisa ficar preocupado achando que Deus é contra isso. Não, de maneira nenhuma. Aliás, eu creio que é até um incentivo. Por exemplo, se você não tem uma casa, você precisa ter a sua casa. Então você precisa pensar mesmo. Adquirir também o seu trabalho, para ter um lugar, para ter a sua família. Isso não tem problema nenhum. Aqueles que dizem que o capitalismo surgiu, na verdade, o capitalismo surgiu por cerca de 1700, ali com a Revolução Francesa, e há aqueles que dizem que o precursor do capitalismo seria o próprio João Calvino, Sim. Um dos grandes teólogos, porque ele incentivava você a poupar. Ele incentivava as pessoas a fazerem suas economias, a crescerem na vida. Mas o capitalismo de Calvino era um pouco diferente do capitalismo de hoje, né? Isso, que o capitalismo de Calvino era voltado para o próximo. Exatamente. Você adquire coisas para você viver e para ajudar pessoas, né? Exatamente, essa é a visão bíblica. É o que eu tenho. A questão, até foi dito aqui já em alguns programas, a questão do mordomia, ser mordomo. Verdade, falamos bastante disso. Isso, então, o que eu possuo não é meu, mas Deus me abençoou para que eu possa utilizar isso, claro, pensando em mim e minha família, mas também pensando em ajudar os outros. E a forma como se ganha esse dinheiro também é levada em conta por parte de Deus ou não? Deus Sim. se interessa? Deus se preocupa? Ele leva em consideração o jeito que eu estou ganhando? Ou isso para ele é indiferente? Os meios justificam os fins, sim, claro. Eu não posso ganhar dinheiro, ficar rico de qualquer jeito. A Bíblia diz que Deus abençoa o trabalho das minhas mãos. Uhum. Nós conhecemos aí muitos empresários crentes, mas são 20 anos de trabalho, 30 anos de trabalho, dedicação, de boa administração. Competência, esse negócio que você vai numa igreja e a semana que vem você começa a ficar rico, isso não existe. Não. Isso não é bíblico. Não. Riqueza é fruto de muito trabalho, de muito estudo, de muita administração, de famílias dedicadas, né?
E os meios não são justificáveis se for meios ilícitos. Até o apóstolo Paulo fala isso, né? Aquele que não trabalha, não come. Isso. Então há esse incentivo ao trabalho. Exatamente. Inclusive aqueles, e agora a próxima pergunta já para os dois vão opinar sobre isso. Aqueles que acham que já que querem ficar ricos, vamos inclusive jogar na loteria ou participar dos jogos de azar. E daí o pessoal começa a procurar o pastor com aquela conversa. Não, pastor, mas olha, se eu ganhar, olha quanto dinheiro eu vou poder dar para a igreja. Não, eu vou dar um carro novo para o senhor, pastor. Se eu ganhar, eu dou um carro novo para o senhor. Eu recebo. Recebe mesmo? Que bom. Mas isso justifica, autoriza o jogo? Não. Será que o desprendimento, a vontade de doar, autoriza o jogo? Na verdade, quando ele diz isso, olha, pastor, se eu ganhar, eu vou te dar um carro novo, eu vou fazer uma oferta grande para a igreja, meu dízimo vai ser alto. Ele já está querendo fazer uma barganha, né? Olha, ele está comprando Deus a bênção. Exatamente. Olha, Deus, o senhor vai me dar isso daí, porque eu vou ajudar lá a igreja, X ou Y, eu vou ajudar o pastor. Então ele falou, se o senhor me abençoa que eu vou. Então ele quer fazer essa troca, né? Olha, se o senhor me abençoa, eu vou jogar, fazer uma fezinha, e se eu ganhar, você pode ter certeza que eu vou pagar. O dinheiro fácil, às vezes, ele na verdade, ele acaba trazendo desgraça para a nossa vida, né? Com certeza. Porque ele traz ambição, ele traz... você não lutou por aquele dinheiro. Por exemplo, os traficantes que ganham muito dinheiro, você vê poucos deles ricos. Porque o jeito que o dinheiro vem, o dinheiro é tão amaldiçoado que o dinheiro some. O dinheiro vai embora, gasta com coisas que às vezes o dinheiro evapora. Então parece que não é um dinheiro abençoado. Eu certa vez ouvi uma mensagem do pastor Marcelo Gomes, na época ele era pastor da IPI Central, aqui em Maringá, e a mensagem dele era muito interessante porque ele dizia que a ansiedade do ser humano é que o empurrava a jogar na loteria. Uma pessoa ansiosa em querer adiantar já suas contas, querer resolver todos os seus problemas futuros financeiros, é que empurrava essa pessoa para jogar na loteria. E é justamente essa ansiedade que fazia com que ele, uma vez que ganhasse na loteria, gastasse esse dinheiro de maneira desordenada. E por isso, quase que 80% das pessoas que ganham na loteria voltam a ser pobres. E não só jogar na loteria, mas o cara chega em você e dá o golpe do bilhete. Do bilhete, por exemplo. O cara diz assim, olha, eu tenho um bilhete aqui de 5 milhões. Esses dias lá em Mandaguari, me parece, o Marialva, alguém caiu, pagou 100 mil reais num bilhete de 5 milhões. É incrível. Você acha que se eu tiver um bilhete de 5 milhões, eu vou vender por 100 mil reais? Então a ambição, a ansiedade da pessoa ficar rica, ela acaba querendo mais e comprando mais. Né? É interessante que esse golpe, como diz, desse do bilhete, é um golpe antigo. Mas hoje tem que tomar cuidado, as pessoas caem. Exatamente por causa da ambição. E aí tem dois problemas envolvidos, né? Na verdade, talvez 3 problemas envolvidos. O primeiro é a lábia de quem está vendendo, né? A má fé, a lábia, a capacidade de persuasão desse sujeito que tem um coração negro e que quer ter lucro a partir do prejuízo alheio. Por sinal, deixa eu já colocar aqui, deixar bem claro, a posição da igreja presbiteriana, até a posição bíblica com relação aos jogos de azar, é que é errado você lucrar com o prejuízo de outro. Isso é ruim. Então, se eu vou jogar num determinado jogo e de todos nós, todos vamos entregar uma quantia X e só um vai ganhar, então eu estarei lucrando no prejuízo alheio. Por isso que o jogo se tornaria errado. Então, nesse caso, você age de má fé para trazer prejuízo a uma pessoa, você mente, você faz com que ela fique em uma situação desfavorável para que você possa ter algum lucro. Então, esse é o primeiro erro. O segundo problema é a ingenuidade de quem ouve. E o terceiro problema é a ganância de quem ouve. Às vezes a pessoa cai no golpe do bilhete mais por ingenuidade do que por ganância, e às vezes mais por ganância do que por ingenuidade. Mas o fato é que esses 3 elementos sempre andam juntos. Pastor? Mas uma questão é o seguinte, a maioria dos jogos, eles trazem vício. Eles viciam. Jogo de baralho vicia, jogo de lotérica vicia. Então, a pessoa acaba ficando dependente disso e gastando aquilo que ela não tem para adquirir mais dinheiro. Isso é um outro problema decorrente do problema do jogo. É quando a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, né? O fato de um mal atrair o outro.
Nosso tempo acabou, nós temos muitas perguntas, mas o nosso tempo do primeiro bloco acabou. Nós vamos rapidinho para um momento de intervalo e já voltamos com esse nosso segundo bloco de perguntas aqui no programa Caminho da Vida, falando sobre o cristão e o dinheiro. Não saia daí não, fique conosco. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, falando acerca de o cristão e o dinheiro. Mais uma vez falando, nós estamos baseando as nossas mensagens, a da semana passada, dessa semana e das próximas 11 semanas, com algumas pausas no meio, alguns intervalos no meio, nós estamos baseando na revista Didaquê. O pastor Enesiel, que é o diretor da revista, diretor-chefe, editor-chefe da revista, ele nos autorizou. Muito obrigado, pastor, Deus abençoe sua vida. E todas essas lições da revista, que se tornarão aqui mensagens do programa Caminho da Vida, tem um tema principal, que é o cristão e a atualidade. Portanto, esses assuntos têm interesse, o nosso interesse é trazer um amparo bíblico, uma resposta bíblica para aquelas questões que todos nós enfrentamos na nossa atualidade. O tema de hoje, o cristão e o dinheiro. O pastor Vanderlei já pregou, já conversamos no primeiro bloco acerca de ser pecado ou não ser rico, ser pecado ou não querer ser rico, ser pecado ou não jogar na loteria, qual que é a visão de Deus acerca do nosso modo de ganhar dinheiro. E agora eu queria lançar uma pergunta, agora quero começar com o pastor Peixoto esse bloco. Prosperidade financeira, pastor, é sinal de bênção de Deus? Será que uma pessoa que não sabe se é abençoada ou não, será que ela pode abrir a carteira e enxergar lá a sua resposta? Não. Nem sempre. Nós já conversamos aqui no primeiro bloco, a prosperidade não é sinal de bênção de Deus. Deus pode abençoar, sim, você através do dinheiro, pode ser. Pode ser, mas o fato de porque eu tenho aí uma posse, isso é bênção, nem sempre é sinal de bênção de Deus. E se a Bíblia não diz que prosperidade, pastor Vanderlei, se a Bíblia não diz que prosperidade financeira é sinal de bênção de Deus, da onde saem aquelas pregações de alguns pastores aí, que eu vou colocar até entre aspas, alguns pastores dizendo que você precisa ser rico porque senão você não é abençoado? Eu acho que primeiro a questão de usar texto fora do contexto, né? Isso é importante a gente citar. Tem muitos textos no Velho Testamento que falam de bênção de Deus, Então a gente usa às vezes textos fora do contexto para fazer com que as pessoas corram atrás de bênçãos materiais. Né? E segundo, as pessoas necessitam, a maioria delas, de ouvir isso. Hoje está quase todo mundo endividado, todo mundo quase quebrado, então essa proposta faz bem ao coração das pessoas. Isso não quer dizer que Deus não pode abençoar. Como eu já disse, Deus pode abençoar o trabalho das nossas mãos. Isso é claro na Bíblia. Mas isso não acontece como uma vara de condão, como alguma coisa que o gênio sai da lâmpada uma mágica. Uma mágica. Bom, você vem aqui, faz isso, passa debaixo de uma nuvem, passa não sei o quê. Então, isso não funciona assim. A prosperidade, ela é bênção de Deus quando ela é adquirida da maneira certa. Eu creio que ela é bênção de Deus. E para algumas pessoas, a bênção de Deus é até não ter dinheiro. Para pessoas que não sabem se relacionar com Ele. Por exemplo, esse dia eu conversei com um menino em pecado, estava separando da mulher, um monte de problema na vida, e ele virou para mim assim e disse, olha, Deus tem me abençoado. Né? Quer dizer, eu falei, mas como que Deus tem te abençoado? Deus tem me abençoado na área financeira, eu tenho adquirido isso, aquilo. Quer dizer, os pecados dele foram cobertos por aquilo que ele estava adquirindo. E, na verdade, aquilo ele estava adquirindo pela capacidade de administração dele. Sim. Mas isso não tira o fato dele estar em pecado
e Deus aborrecer as atitudes dele de pecado. Na cabeça dele... Exatamente. Ele estava bem porque Deus estava abençoando ele financeiramente. Mas há textos... Então, quando a gente não está bem com Deus, Deus não abençoa a gente financeiramente. Então, é coisa distorcida, né? Exatamente. E há textos que mostram pessoas sofrendo por causa do seu relacionamento com dinheiro. A gente pode falar isso na vida. O meu querido telespectador aí deve ter exemplo de alguém que teve dinheiro e acabou sofrendo pelo fato de ter dinheiro, se deu mal, passou por situações complicadas pelo fato de ter dinheiro. Talvez você conheça alguém. Mas a Bíblia coloca pelo menos histórias, 3 fatos de pessoas que foram prejudicadas ou foram até mesmo amaldiçoadas por terem dinheiro. Primeiro, queria que o pastor Vanderlei falasse um pouco sobre ele. Ananias e Safira, um casal relatado lá em Atos capítulo 5, que por ter dinheiro, ele acabou sendo amaldiçoado. Segundo caso, Simão, um mágico. Sim. O pastor Peixoto vai falar um pouco sobre isso. Atos capítulo 8. E eu vou falar um pouco sobre o jovem rico, de Lucas, capítulo 18. Pessoas que sofreram porque tinham dinheiro. Qual foi o problema de Ananias e Safira no seu relacionamento com o dinheiro, pastor? Olha, antes de Ananias e Safira vender os seus bens para entregar aos pés dos apóstolos, Barnabé tinha feito isso. Eles queriam fazer igual. Só que eles tramaram, né, de vender e dar parte dos bens. Então, na verdade, a questão ali não está tão relacionada com os bens, mas com a atitude deles. Com a mentira, com o engano, né? Na verdade, eles não queriam, eles tinham no coração os bens, eles não queriam dar tudo. Então, esse tipo de coisa de Ananias e Safira levou eles à perdição, levou eles à morte. Eles poderiam ter vendido e não dado nada. Dito para os discípulos, nós vendemos, mas a gente precisou do dinheiro para outra coisa. Então, a questão ali não foi a venda ou não venda, o dar ou não dar. A questão ali foi a mentira e os outros pecados que vinham atrás dessa mentira deles. Pastor Peixoto, conta pra gente o caso de Simão, o mágico, e diga qual foi o problema dele com o dinheiro. É interessante, estou com a Bíblia aberta aqui em Atos 8, e para provar o que o pastor disse anteriormente, no verso 13, diz aqui que o próprio Simão abraçou a fé. Antes ele era um mágico, como diz aqui, iludiu o povo. Importante a gente falar sobre Ananias e Safira. Eram também do povo cristão, eram dentre os da igreja, os que faziam parte dos crentes em Jesus, assim como Simão. Como Simão. Então ele se converteu, aceitou Jesus, foi batizado, acompanhava Filipe. E na sequência do texto, ele percebeu aqui algo interessante, a visão dele, em que o texto 8, capítulo 18, verso 18, diz assim: vendo, porém, Simão, que pelo fato dos apóstolos estavam impondo as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo, qual foi a sugestão dele? Ele ofereceu dinheiro. E o texto diz aqui que ele propôs aos apóstolos oferecer esse dinheiro para que ele também pudesse ter esse poder. E depois o apóstolo Pedro, no versículo 20, dá uma resposta a ele, fala: o teu dinheiro seja contigo para perdição. Então ele julgou, conforme diz aqui a Bíblia, adquirir por meio do dinheiro o poder de Deus. Então a pessoa que aceitou Jesus, ele presenciou o poder de Deus, e tinha um poder, entre aspas, também, porque ele iludiu o povo, e achou que ele poderia ter esse poder como? Pagando. Eu não vejo aqui... comprar a bênção, comprar o Espírito Santo. Exatamente. Esse poder que ele queria comprar, ele não estava... Eu não digo assim que ele queria subornar os apóstolos, mas ele queria também, eu quero pagar por esse poder. E aqui, então, essa inveja, essa falta de contentamento, exatamente é que impulsiona as pessoas a agir assim, né? A buscar aí essa satisfação terrena. Foi o que ele queria. Na verdade, ele não queria ter poder para ajudar as pessoas, ele queria ter poder para ser mais poderoso, aqui na redundância. Ele queria ter poder para aparecer. Para aparecer, para ser o Simão mesmo. E o texto de Lucas 18, que é o texto do jovem rico, fala acerca de um rapaz que ele se relacionava tanto com o seu dinheiro, ele gostava tanto do seu dinheiro, que no dia que ele precisou optar por o dinheiro ou as pessoas, o bem-estar das outras pessoas, ele optou pelo dinheiro. E nessa mesma proposta, Jesus fez para ele o dinheiro ou os tesouros no céu. Ele optou pelo dinheiro. E o dinheiro ou seguir a Cristo, ele optou pelo dinheiro. Então nós vemos que o problema
é quando você se relaciona com seu dinheiro colocando outras pessoas e outras questões em segundo plano e o dinheiro em primeiro. E eu gostaria de encerrarmos esse bloco com uma pergunta para os pastores. Aquela pessoa que quer aprender a se relacionar melhor com o seu dinheiro. Vai aprender alguma coisa na Bíblia? Compensa? Vale a pena se aproximar de Deus, chegar mais perto de Deus, frequentar uma igreja séria para tentar aprender a se relacionar melhor com o dinheiro? É possível isso? Sim, é possível. E há muitos cursos, nas próprias igrejas mesmo, falam nessa questão de como você lidar com o dinheiro, a maneira correta de você lidar com o dinheiro. Então, eu quero convidar você que realmente faça isso. Que você possa frequentar, como você disse, igreja séria, porque com certeza vai te dar essa visão correta de como o uso do dinheiro para o bem. Eu quero dizer o seguinte, que Jesus, ele não está interessado no seu dinheiro, ele está interessado em você. Verdade. Está interessado no seu coração, na sua vida. O relacionamento com o dinheiro, você vai aprender depois com a palavra de Deus. Então, primeiro você precisa aprender a se relacionar com Jesus, a sua vida, o seu coração, e depois você vai aprender a se relacionar bem com o dinheiro. Se você não se relacionar bem com Jesus, dificilmente você vai se relacionar bem com os bens materiais. Nós vamos voltar daqui a pouco, nós vamos voltar orando, o pastor Vanderlei vai orar, inclusive pela sua vida financeira, inclusive para que Deus te auxilie e nos auxilie a todos a lidarmos bem com as nossas posses como um todo. Então gostaríamos que você não saísse daí. Voltamos já aqui no programa O Caminho da Vida. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra Olha, um dia... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta aqui no programa O Caminho da Vida. Falamos acerca do relacionamento do cristão com o dinheiro. O tema dessas nossas mensagens tem sido traçado, tem sido dado a partir da revista Didaquê. E o tema da revista, o tema geral da revista é o cristão e temas do cotidiano e a atualidade, questões da atualidade. Nós queremos agradecer a você que nos assistiu e você que tem orado pelo programa Caminho da Vida. Continue, não pare não. Nós precisamos muito da sua oração para que a palavra de Deus permaneça sendo pregada nesse veículo de comunicação tão poderoso que é a televisão, a internet e tudo mais. Nós queremos especialmente mandar um abraço para a família, em especial para a Dona Lourdes e para toda a família dela. Dona Lourdes ficou viúva ontem do Sr. Zoaldo. Eles são sogros do pastor Hamilton, muito amigo nosso, são os pais da Estela. O Sr. Zoaldo faleceu depois de bastante tempo internado e que Deus abençoe a família de vocês. Era membro ali da Igreja Central, frequentando também a Igreja de Marialva. A igreja inteira sente também bastante essa perda. Deus abençoe a vida de vocês e console cada um daqueles que estão chorando. Vamos então ficar com a oração do pastor Vanderlei Campaner pela nossa vida, sua e a nossa vida financeira e pela nossa habilidade em lidarmos bem com as nossas posses. Vamos orar. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ensine a lidar com as finanças, que é algo tão do nosso dia a dia. Ó Deus, que o nosso coração não esteja no dinheiro, Em nome de Jesus. e nem naquilo que nós adquirimos, mas que o nosso coração esteja no Senhor. Tua palavra diz que é para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas estas coisas que estão na palavra seriam acrescentadas. Então ensina-nos a buscar o Teu reino. Mas também abençoa, Senhor, aqueles que estão desempregados, os pais de famílias que precisam trabalhar.
que precisam trazer o sustento para suas casas. Abra as portas do emprego. Aqueles que estão passando necessidade, aqueles que estão endividados, ó Deus, por uma razão, ó Deus, tangível ou por outras razões qualquer. Que o Senhor possa orientar, abençoar, Senhor, e que nós possamos ter uma relação correta com aquilo que nós temos, entendendo que nós somos mordomos e não somos donos de nada. Um dia nós vamos partir desta vida e tudo vai ficar aqui, Senhor. Não vamos levar nada conosco. Então que o nosso coração possa estar no lugar certo, Senhor, que é a Tua palavra, estar no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos.